Boa noite a todas e todos que estão aí nos vendo. Vamos começar agora a nossa live. O debate hoje vai ser sobre cotas raciais e a polêmica do Twitter, que emergiu nos últimos dias. E estamos esperando aqui o camarada Gabriel entrar, das Brigadas Populares, acho que já entrou. E eu vou fazer uma apresentação dele aqui, como eu fiz na última conversa com o Escri, uma conversa com ele presencial. Esperando o camarada Gabriel entrar. Ele está usando a página, o perfil das Brigadas Populares, que é a organização que ele milita. Opa! E aí, Gabriel? Tudo bem? Beleza? Então, começar o nosso papo aqui sobre... Tá me vendo aí bem? E toda essa polêmica. Tô te vendo bem. E toda essa polêmica que começou nos últimos dias. A net hoje no Rio tá ruim. Tem que ter cuidado. Já travou aí um pouquinho. Tira esse fio da frente, cara. Tô tirando aqui agora, tudo bem? Rapidinho, beleza? Beleza, cara, tranquilo? Tá conseguindo me ver aí direitinho? Tá tudo certo? Tudo certinho, tudo certinho. Vai Gente, falando aí que eu tô só pegando o material aqui. esse aí que vocês vão ouvir é o meu amigo e militante Gabriel Siqueira. Estudei história com ele na UERJ, ambos somos historiadores de formação e graduação. Eu, como eu já falei na última live, acabei migrando para sociologia e o Gabriel migrou para políticas públicas e formação humana. Ele, na graduação, pesquisou capoeira no Brasil, o movimento da capoeira no Brasil, e no mestrado e no doutorado ele pesquisa sobre as cotas raciais, o programa de cotas raciais na UERJ. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Que, querendo ou não, temos muita afinidade com o tema, seja pelo corpo, seja pela erudição, né, Gabriel? Pois é, estamos na batalha aí. Na verdade, Franco, a minha discussão sempre foi questão racial, né? Uma parte dela, questão racial. E em algum momento o recorte era da capoeira, né? Porque eu também sou capoeirista do Grupo Senzala há bastante tempo. Quer dizer, algum tempo, né? E a gente tem feito uma discussão em torno disso também, mas mais de uma maneira geral sobre a questão racial que faz um recorte. E depois a gente foi analisar a questão racial e ação afirmativa na perspectiva da UERJ de cotas e algumas outras coisas também. Essa é a ideia. Isso. Essa é um pouco da nossa... Pouco de quê falhou aqui? Um pouco da nossa trajetória, né? Verdade. Fala. Não, então, a gente vem com essa discussão já há algum tempo, da escravidão, questão racial. E eu também sempre estudei na UERJ, né? Que é a pioneira do sistema de cotas, apesar de não ter sido cotista, né? Não fui cotista, mas a gente tem uma militância muito grande em torno da questão racial, participamos de muita coisa boa na história da UERJ que modificou o sistema de cota até o que ele é hoje, né? O sistema foi aperfeiçoado e tal. Vim até com essa camisa aqui também fazer propaganda. Né? Eu lembro quando a gente estava na graduação, que tinha aquele programa também, que cotista recebia livro, tinha vários programas voltados dentro da universidade também para os cotistas. E foi uma coisa que eu achei muito boa na época assim que eu entrei. Impactou. Eles foram sendo conquistados Gabriel, no processo, né? No processo. Fala. Eu queria te fazer a primeira pergunta, para a gente começar as provocações aqui sobre o tema. O que são ações afirmativas e cotas? Define aí para mim, para a gente começar uma conversa. Então, vamos lá. Primeiro, vou até abrir alguns documentos aqui, algumas. Primeiro, a ação afirmativa é uma coisa mais ampla, né? As cotas são uma modalidade de ação afirmativa, né? A ação afirmativa, ela é uma ação que afirma uma determinada situação, nesse caso de reparação, né? E que pretende corrigir, afirmar a partir de estratégias de empoderamento, de organização
popular, grupos, etnias, grupos sociais, raciais, que foram excluídos, menosprezados, ou que não garantia de ter um desenvolvimento no aspecto social como grupo igual ao outro. Né? Então, por exemplo, a questão racial tem sido tema de ações afirmativas pelo mundo inteiro. Então, vou ler uma definiçãozinha aqui clássica sobre ação afirmativa para vocês, né? Que diz o seguinte: ação afirmativa podem ser definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório. Né? Nos Estados Unidos tem ação afirmativa como política privada, aqui em algumas empresas também. Né? Facultativo ou voluntário, concebidas com vista de combate à discriminação racial, de gênero, de origem nacional, bem como para corrigir efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais, bem como educação e emprego. Isso é uma forma afirmativa. E as são reserva de vagas, nesse caso em universidades públicas, para estudantes carentes. Né? Aí, enfim, tem vários modelos de cotas no Brasil. Esse modelo, essa discussão, né, o termo action afirmativo, que vem do inglês, né, foi desenvolvido pelos movimentos de direitos civis ou direitos humanos nos Estados Unidos. Também houve um movimento assim em 60 também na França, que chamou de outro nome, chamou de discriminação positiva. A gente tem casos de ações afirmativas pelo mundo inteiro. No Brasil, né, isso se desenvolveu primeiramente das cotas nas universidades públicas, né, uma demanda do movimento negro para que você tivesse reparação e para que você tivesse uma igualdade racial nas universidades. Porque antes das cotas, a comunidade negra no Brasil é 50% e nas universidades eram 5%. Né, era irrisória. Então, para corrigir essa distinção, que são feitas as ações afirmativas e as cotas, que são cotas de vagas reservadas para esses grupos, que são grupos que existem na maioria no país, mas que dentro de alguns espaços são subrepresentados. Da universidade é um espaço nevrálgico, né, onde esses grupos não são representados. Uma coisa que, quando me fala em cota, eu lembro, quando eu participei do pré-vestibular social aqui da Cruzada. E um dos debates que a igreja levantava era exatamente isso, que veio um padre dos Estados Unidos na década de 80 e falou exatamente isso. Ele começou a ensaiar esse debate, que ele falou assim: pô, vocês querem ter um país desenvolvido igual, mas eu tô aqui na PUC e não tem negro. Como é que vocês querem um país desenvolvido igual se o negro não está dentro da universidade? Esse era um dos debates que balizavam a discussão sobre as cotas dentro da igreja. E foi aí que eu comecei a ter acesso, né, para vestibular social. E eu acho que isso, em alguma medida, foi uma das sementes que germinou um pouco desse processo. Né? A gente, em alguma medida, a gente precisa de alguém vir falar de fora para a gente um problema para a gente poder entender, que é a discussão que hoje em dia está em voga também no movimento próprio, no próprio em próprias personalidades da nossa sociedade estão falando isso. A gente fala isso há tanto tempo, mas precisou acontecer fora para a gente poder entender. E aqui no Brasil, em alguma medida, acontece isso. Parece que o negro no Brasil não tem tanta voz. Pois é, ô Franco. Perdão, pode continuar, perdão. Pode falar. Esse momento de estar sempre inspirado numa lógica estadunidense faz a gente apagar muita luta nossa aqui interna, né? Figuras que nós reverenciamos no país acabam sendo apagadas ou até mesmo criminalizadas, como nós já vimos em algumas campanhas por aí. Sim, sim. Na verdade, a gente isso pode ser discutido, a gente pode falar abertamente sobre isso, né? Existem iniciativas no Brasil sobre ação afirmativa. Eu dei alguns exemplos, na verdade, e a gente tem vários autores, e no Brasil, por exemplo, existe cota. Ação afirmativa pode ser um monte de coisa que pretende corrigir essa desigualdade, né? Tem uma outra, você falou do pré-vestibular, o pré-vestibular da Cruzada, pré-vestibulares comunitários, são modelos de ação afirmativa, né? Porque eles buscam reparar a desigualdade material
e tentar levar a condições que a gente fala que, por exemplo, na fundamentação da ONU, fala que são condições efetivas de igualdade material ou de condições, ou de oportunidade. Então, na verdade, ele fala igualdade material de condições ou oportunidade, que é do que a gente está falando, porque a sociedade ela é desigual. Né? A gente tem um problema do racismo muito grande no Brasil. Aliás, quem vem de fora, Franco, fica muito mais assustado com o racismo no Brasil do que nós brasileiros. Né? Uma fala me tocou muito, eu trabalho com escolas particulares já há bastante tempo, uma fala me tocou muito da situação que aconteceu no Franco brasileiro. Né? E com isso eu não pretendo aqui fazer uma chacota com a instituição que é o Franco brasileiro. Mas, no mínimo, o colégio teve lidou muito mal com a situação, né, do racismo contra aquela menina. E o pai dela, africano, um cara bem calmo, tranquilo, e ele falou uma coisa que me marcou muito na Fátima Bernardes de manhã cedo. Ele falou, olha, isso que aconteceu com a minha filha, né, é o que acontece com muitos negros no Brasil. E na África, lá de onde eu venho, nós temos um nome para chamar isso. Isso se chama apartheid. Isso mexeu muito comigo, porque o cara falou, isso que vocês estão brincando, meu irmão, isso é brincadeira. Isso na África a gente chama de apartheid. A Mariana mesmo me alertou sobre isso, falou, e o cara falou isso tranquilamente, assim, uma discussão política da coisa, falando, você não pode, a menina, por exemplo, saiu da escola porque os racistas ficaram, né? O colégio caminhou constitucional, enfim, não é esse o debate. Mas, por exemplo, a ação afirmativa é o pré-vestibular que vocês fizeram aí na Cruzada, o pré-técnico, né, que a gente trabalhou, isso também é ação afirmativa. No caso, a gente está falando aqui, vai falar de um modelo de ação afirmativa que são as cotas para universidades, que foram as que foram levadas em conta. Porque a história, Franca, é o seguinte, sempre houve cotas para minoria no Brasil. Né? A lei de terra dizia que só branco podia ter terra, isso é uma cota para branco. Sempre teve. Né? A lei de terras, que é uma lei do Império. Né? A lei do Império, que regeu o Brasil até o Getúlio, falava que não podiam estudar nas escolas municipais estudantes negros e livres de moléstias, né? E com moléstias, ou seja, sendo que negro era proibido de tomar vacina. Então você dizia o seguinte, esse cara não é vacinado, ele não pode estar na escola. Então se ele era escravo, se ele era preto, mas se ele mesmo assim fosse escravo, se ele tivesse família, ele não tinha conseguido tomar vacina. Então ele tinha moléstia e não podia ir para a escola. Ou seja, até 1950, os dados sobre negros estudando nas escolas no Brasil são assustadores. E as cotas tentam reparar isso. A primeira proposta que foi levada em consideração sobre cotas, reserva de vaga como modalidade de ação afirmativa, foi a proposta do então deputado federal Abdias do Nascimento, professor emérito da UERJ, né, uma liderança histórica no movimento negro. Ele, como deputado federal, propôs na década de 80, mas o projeto dele era para cotas no Itamaraty. Né? Porque a representação diplomática brasileira não tem negros. É uma coisa também que assusta o mundo inteiro. As pessoas vêm e perguntam como é que o Brasil é a maior população com africanos fora da África, na diáspora, com negros, e não tem negros na representação diplomática. Isso assustava o mundo. O Abdias propôs isso, ter cotas para a prova do Rio Branco. Né? E não tinha. E não tem ainda hoje. Né? As pessoas ficam, caraca, não tem um diplomata negro. Como é que é isso no Brasil? Isso assusta o mundo até hoje. É grave essa situação. Então, a proposta de ação afirmativa foi o Abdias faz na década de 80, né? Ele foi deputado, Marcela, não só deputado. O Abdias foi senador da República. Né? Ele tem a chapa com o Darcy a ideia era ficar 2 anos, e depois o Abdias. O Abdias foi senador da República. Inclusive, os professores de história que estão vendo aí que quiserem estudar Egito e África, a melhor coleção sobre ensino disso, depois foi uma coleção que foi feita da África, uma tradução muito boa, do Haddad lá, na frente do Ministério da Cultura, mas a melhor produção que tem sobre África, sobre Egito no Brasil, foi feita pelo mandato do Abdias enquanto senador. Vale a pena depois a galera procurar. Mas é isso, enfim, depois a gente vai pegar. Fala. Eu ia pontuar um pouco da motivação para a criação das cotas, mas você meio que já foi passando e falando, né? Ou você quer fazer uma pontuação? Não. Fica à vontade, pode falar. Gabriel, agora vamos historicizar um pouco mais a discussão e dar nome aos bois. Qual foi o governo que instituiu as cotas aqui no Rio de Janeiro e quais foram os movimentos que ele estava dialogando na hora de construção das cotas? Ô, Franco, é importante a gente colocar o seguinte, agradecer a galera que está chegando aí, é importante a gente colocar algumas coisas. Primeiro, o movimento em prol da ação afirmativa começa, e ele no Brasil tem um caminho, que é o caminho da redemocratização.
tá? Não tem como a gente dissociar a ação afirmativa no Brasil e tirar a redemocratização, né? Não tem como. A década de 83, primeira eleição que o Abdias chega, fala dele, ele propõe já cotas, por exemplo, para ações afirmativas no Rio Branco, né? Na década de 80, a gente tem um outro movimento importante, que é o movimento dos constituintes, muitos deles negros, né, propõem um primeiro censo democrático da história do Brasil, que é o censo de 1990, né, que é o censo em que a pessoa tem o direito de se autodeclarar na sua raça. Isso é uma ação afirmativa importante. Que até então nós tínhamos no Brasil uma identificação alheia, heteroidentificação, uma identificação em que as pessoas nasciam, o médico olhava para a tua cara e falava qual era a sua raça, né? E pronto. Aquilo estava na sua certidão de nascimento e acabou. Errou. Era assim. Logo depois... Oi? Clareava o país. No documento você clareava o país. O país... Exatamente. Na realidade... Mas no documento falava que era de outra. Exatamente. Muitas pessoas aqui, sempre que eu conheço, muitas pessoas cresceram e estava escrito assim na certidão de nascimento dela, pardo, não sei o quê. E aí a pessoa, não sou pardo, eu sou negro. Os cidadãos, as pessoas que tinham consciência da sua história, muitas vezes influenciada pela capoeira e pelo samba, se reivindicavam negro, porque isso, querendo ou não, eram movimentos de empoderamento, de empoderação do indivíduo. Você contar sua própria história através da música, de uma arte, então a pessoa não se reivindicava pardo, ela não queria se reivindicar como negro, porque sabia do seu valor. Sim. Mas se fosse basear a mídia por coisas desse tipo, era difícil. É um trabalho cultural muito forte em querer transformar preto em gente oprimida, que a pessoa não quer se identificar com aquilo. Que a gente entende. A indústria trabalha também para isso. Mas trabalha para isso. Mas então o censo de 1990, que foi depois da Constituição de 88, né? Que é importante a gente lembrar. A Constituição de 88, ela colocou então o cara para dizer o que ele era. Primeira vez que... E aí começa o pensamento sobre a questão racial de uma maneira. Mas quando o cara fala, o que eu sou? Né? O problema das raças estava colocado, e começa a refletir sobre isso. O movimento negro, muito atuante, na década de 80, denunciou a falsa abolição, quando fez 100 anos da abolição, em 88, vários sambas memoráveis e tal. O mexicano está fazendo umas perguntas aí, Franco. Pede para a galera botar naquela caixinha de pergunta para a gente não perder, né? E depois poder responder a galera. Tá bom. Mas só para a gente já ir, depois a gente responder o mexicano. Mas então, assim, o que se dava nesse sentido? Então, as pessoas começaram a se declarar, eu vou tentar resumir essa história, mas as pessoas tentam se declarar, e aí elas diziam, olha, eu sou o que eu sou, e aí começa esse movimento. E na década de 80 foi feita a denúncia da escravidão, da falsa abolição, etc. O movimento negro extremamente amplo, né, dentro das escolas de samba, uma coisa fantástica, dar aqueles sambas e tal. E a Constituição de 88 ela vai refletir um pouco disso. Você tem figuras importantes que foram constituintes, que estavam ali em 88. Nós estamos falando da Abdias do Nascimento, nós estamos falando do Caó, Carlos Alberto Caó, né? Nós estamos falando do Cacique Juruna, nós estamos falando de várias lideranças que estavam ali. A Lélia Gonzalez, se não me engano, foi deputada estadual. Oi? Fala, Franco. Lélia Gonzalez. Falei, Lélia foi deputada estadual. Foi deputado estadual. Você tinha uma galera nesse sentido. A própria Bené. Você tinha um movimento amplo e aí foi pautado uma série de coisas nessa Constituinte. Inclusive a autodeclaração, que foi colocada ali e aí começa uma discussão. O movimento negro faz uma outra grande movimentação em 95, muito grande, em ocasião dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, 1695, 1995. E tem uma marcha para Zumbi que acontece em Brasília, em que leva o presidente Fernando Henrique Cardoso a se assustar e receber o movimento negro. Inclusive, dizer que ele assinava embaixo da perspectiva do movimento negro, porque o Fernando Henrique Cardoso escreveu lá a escravidão no Brasil Meridional, uma bela de uma porcaria, mas escreveu lá, falou sobre a escravidão, e as pessoas tentaram enrolar ele na discussão. E ele, fugindo, falou que era a favor, que tinha que colocar reparação, que tinha que ter isso, mas na prática ele não assina e não faz nada. Esse movimento sai dali e leva para o Brasil uma discussão ampla. E aí tem a universidade vazia de autores negros, e isso fica no inconsciente do povo, fala, pô, olha que merda, esse presidente aí,
o FHC, é o cara que escreve sobre escravidão e não entende porra nenhuma. Chega aqui agora, no momento que ele tem para colocar em prática e a reparação daquilo que ele mesmo escreveu e, como cientista social, se deparou com aquilo, comprovou aquela situação, ele não faz nada. E aí começa um movimento de base muito forte, que é o movimento dos pré-vestibulares comunitários, para tentar colocar negros e negras para pesquisar esse assunto, para tratar desse assunto e formar uma elite negra, porque se entendia que não tinha, né? E uma elite negra para disputar a sociedade. Essa galera dos pré-vestibulares é que vão bater com os murros d'água, porque o pré-vestibular comunitário é sensacional, tem que ser feito em cada esquina, mas não tem vaga para todo mundo. A Universidade Brasileira, ela é para pouca gente. Se a gente hoje reservar 100% das vagas de universidade pública para pretos, pobres e índios, ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir fazer alguma coisa. Né? Porque aí tem outras questões. O currículo é uma merda. Você vai lá, você entra lá na universidade, sai sabendo da Europa e não sabendo da história do Brasil. Enfim. Então, tem essas questões todas. E aí, os pré-vestibulares do PVNC, que é o pré-vestibular para negros e carentes, e a Educafro, né, tem uma participação muito grande, né, junto com esses coletivos, e tinham várias leis de proposta de ação afirmativa de cota para as universidades públicas. O Edmilson Valentim fez uma, que era um negão do PCdoB, não é mais, era deputado, você tinha uma galera que tinham feito. O que acontece? Há um encontro dessa movimentação, dessas leis de proposta de cotas, com uma mulher negra, que a gente reverencia às vezes pouco, que você sabe quem é. Né? Houve um encontro dessa movimentação política e houve um momento de encontro com a governadora, na época, vice Edita da Silva, Bené, a guerreira Bené, como a gente fala aí sempre, né? Aquele samba da Caprichosos de Pilares. E aí... Fala, não ouvi. Tu tá muito atrás. Vai, segue. Segue. E aí a Bené e esse movimento fala assim, vamos fazer o vestibular, vamos embora. Pega a lei assim, aprova, tinha sido aprovado o governo Garotinho, ele sanciona, só que fica naquela, quem faz não faz, meu nego mete bronco, faz o vestibular. Aí o pau começa a quebrar, né? Ações afirmativas, começam a ser, as cotas começam a ser efetivas, a UERJ vai ter uma primeira turma em 2003, né? Já junto com a UNB, está fazendo isso também. No primeiro momento, a lei que regia as cotas eram cotas raciais para 40, tinha uma divisão. Né? E aí você vai ter... as turmas vão começar a entrar. E a galera vai entrar, e aí vão... assim começa as cotas. É importante dizer que foi uma luta intensa no movimento negro, por isso cotas raciais. Né? Cotas raciais eram importantes. Ela começa assim, porque as únicas cotas que são questionadas são aquelas que criaram as cotas no Brasil, né? Porque quem criou esse movimento no Brasil foi o movimento negro, que é um movimento que tem a educação como bandeira, pelo menos desde a década de 30, que a Frente Negra já levantava essa bandeira lá em 30, né? Que é a luta do povo negro por educação nesse país, né? Enfim, então essa um pouco da discussão. E aí a BNE aproveita e manda, a coisa vai. A UERJ faz o vestibular e a coisa caminha. De lá para cá, estamos em guerra com a mídia, estamos em guerra com os poderes, porque nunca foi muito bem aceita essas políticas de reserva de vagas para uma boa parte da nossa sociedade. Né? Então é um pouco desse histórico aí que eu queria fazer. Não? É importante você traçar esse processo todo, porque... a gente vai daqui a pouco conversar um pouco sobre isso. Eu lembro que no início das cotas, inclusive meu orientador também tem um trabalho sobre as cotas, sobre o impacto das cotas na mídia, como ela foi recebida, que muita gente boa na época, hoje que está do nosso lado, ficou contra. Não entendia essa questão das cotas raciais, né? Ficava falando um monte de besteira em cima, e depois teve que ter muita comprovação que as cotas foram um sucesso, nananã. Já estou antecipando dos tópicos que a gente vai abordar para poder aceitar. Como alguns projetos que a gente coloca, as pessoas não aceitam. Educação no Brasil, quando você tenta popularizar, já era problema. O CIEP
enfrentou problema, as cotas enfrentam problema. Todo movimento de popularização de algum projeto educacional enfrenta problema. Gabriel, eu queria saber de você agora sua avaliação sobre o impacto das cotas na configuração universitária. Eu estudei na UERJ, eu posso falar um pouco também, mas eu queria que você começasse falando. A UERJ muda de cor, né, Franco? A UERJ muda de cor. Eu estou olhando aqui para o lado, que eu estou pegando alguns dados que eu queria mostrar para vocês depois. A UERJ muda de cor, o impacto é grande. Eu tenho um dado aqui que eu queria ler para vocês, que é o do Duílio Souza. Travou. Travou? Travou? Franco, tá me ouvindo? Alô? Franco? Tá me vendo, irmão? Segue. Beleza, deu uma travadinha, mas foi. E aí tem eu queria mostrar para vocês aqui, né? O Duílio Souza, ele escreveu, tá na minha dissertação, né? Que é Ações Afirmativas e Políticas Públicas, tá no banco de dados da UERJ. Voltou, a Mariana falou aí. Ele bota assim: os negros e negras no Brasil passaram a ter acesso à escola somente a partir de 1930. Assim, dessa mesma forma, muito reduzido, conforme nos revelam os dados estatísticos do censo de 1950. Porque o censo entre 1890 e 1940, eu também trago isso na minha dissertação, ele desconsiderou raça-cor, que foram esses 50 anos, os 50 anos da eugenia no Brasil, né, que desconsiderou raça-cor, e nesse período que o Brasil subsidiou a imigração de 5 milhões de europeus, que era para combater os 5 milhões de africanos, que eles achavam que foi muito mais do que isso que veio de africano, para embranquecer. Isso, inclusive, fez e aumentou a forma das gradações da comunidade negra, né, dos negros no Brasil, que são policromáticos, né, porque até a Sueli Carneiro falava, né, só o branco pode ser policromático, só o branco pode ser poli alguma coisa, o negro tem que ser uma coisa só. Então essa miscigenação fez a questão interracial no Brasil, querendo ou não, né? Enfim. E aí ela fala aqui, olha só, olha os dados, Franco. Em censo de 1950, atendidos da escola primária, somente 4.016 pessoas negras. Brasil, censo. Brasil. Na escola, olha isso, na escola secundária, menos de 1%. Nas universidades, 0,25%. Além disso, a República Velha, durante o período colonial, nem os negros libertos eram aceitos no sistema educacional conforme os documentos, pela própria sociedade, que causou sequela na formação de gerações dos afrodescendentes. Então, assim, em 1950, 0,25%, e no ensino médio, 0,1% da sociedade. Então, antes não era ninguém. Então, daí você pensa um pouco do que tem de números. E a sua pergunta, sua colocação, né, a universidade ela vai se transformar. Ainda hoje, esses números são horrorosos. Né? Com as cotas, ainda assim, as pessoas falam que para a gente ter uma equiparação no sentido de ter número de negros e brancos dentro das universidades e nos postos de trabalho como engenheiro, médico, etc., 100 anos, mais ou menos, a gente precisa. Mas o que você coloca como pergunta é que a gente passou a ter uma grande quantidade de estudantes negros na universidade. Né? Porém, o currículo não mudou. O currículo continua o mesmo. Nós ainda temos dentro da medicina, dentro da história, um currículo eurocêntrico. Né? Um currículo que sabe muito bem sobre as coisas da Europa. A gente pensa na Europa, a gente pensa em economistas europeus, a gente pensa em historiadores americanos, a gente pensa em médicos, né? As pessoas falam sempre OMS, OMS, OMS. A gente tem o desdobramento da OMS que está aqui, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que está fazendo um trabalho na América Latina e ninguém fala. Porque a gente só pensa sempre Europa, 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 né? O que a gente fala que é a OMS, enfim, estão reclamando até porque o cara nem é europeu, né? É etíope. Mas, enfim, a gente não tem na questão, a gente tem um aumento grande, mas é importante dizer, no caso da UERJ, que é onde eu tenho os números, e das federais também é pior ainda, mesmo com 45% das vagas reservadas, o total de vagas nunca foi preenchida. O total de vagas nunca foi preenchido. São 45% das vagas reservadas, nunca foi preenchido esses 45%. Nunca. Nunca. Nos 20 anos de cotas. Não tem uma avaliação que... Muitas das vezes a gente fala desses cursos... entre muitas aspas, os cursos privilegiados, que tem uma absorção melhor de mercado,
como direito, medicina, arquitetura, a gente não debate como esse curso também é feito para não ter ingresso de pessoas negras em alguma medida. Tu bota uma nota de corte Sim. altíssima, que é uma nota de Ah, corte baseada no vestibular, que a faculdade não tem nada a ver com o vestibular, e muitas vezes. Tu pega os melhores alunos do vestibular, saem da faculdade, tu pega os alunos que entram com a menor nota ou cotistas, terminam a faculdade e essas coisas não são discutidas. E você tem sempre um parâmetro excludente de inserção dessa população dentro da universidade, né? pois é, sempre. E você tem não só um parâmetro de exclusão, Franco, mas como você tem um problema, que é o problema das vagas. As pessoas têm que acessar, têm que ficar, têm que conseguir acessar, ou seja, e mesmo assim elas vão acessar um número ridículo de vagas. Né? O número de vagas é muito pequeno, a gente não conquistou ampliação com as cotas. Né? A Rose está falando aqui, realmente, a gente nega uma boa parte da nossa história. E os números são muito ruins. Os números ainda hoje são ruins. Se você pega o último pesquisa de domicílios do IBGE e você vai pegar o recorte raça-cor, você vai ver lá embaixo da pirâmide as mulheres negras, né, que são maioria dos domicílios do Brasil. 70% do domicílio no Brasil que não tem banheiro dentro são de pessoas negras. E 1/3 dos domicílios no Brasil não tem banheiro dentro da casa. 1/3. Né? A cota de negros é de 20% na UERJ. Né? Cota para negros, que é a soma dos pardos e pretos. Né? A cota é 20%. Mas os 45% dele não completa. Não completa nem a de negro, e aí não completa de escola pública e não completa os 5% das outras, e aí vai para ampla concorrência. Eu tenho um número aqui, Franco, vou botar para vocês verem. Vou até tentar aumentar aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Quer ver? Olha os números de 2019. Tá aqui embaixo, descer. Olha essa, olha aqui. Tá conseguindo ver aí? Espera aí. Vagas reservadas, são 45%. Quantas estão preenchidas aí, Franco? 30%? 30%. 30%. Isso é dados da CAIAC, do ano de 2019. Ou seja, nunca foram na UERJ 45% das vagas. Isso me parece uma questão que eu não sei por que não está sendo tratada. Por que a universidade não trata? Você reserva a vaga, elas não são preenchidas. Não tem pessoas negras querendo fazer faculdade? Não tem índios? Não tem pessoas na cadeira de roda querendo fazer faculdade? Não tem pobres, estudantes de escola pública? Ou seja, você pega um curso, eu tenho a divisão por cursos aqui, enfim, poderia falar aqui, você pega um curso como de história, de pedagogia, não preenche 45% das vagas. Aí entra num outro problema, que é o das fraudes. Adivinha quais são os únicos cursos que os 45% das vagas são preenchidas? Direito, engenharia e medicina. Parabéns. Qualquer um chutaria isso, né, mano? Certa questão que fosse final do show do milhão, enfim. Porque, assim, são os cursos de maior valor agregado: medicina, engenharia e direito. São os cursos que... E aonde tem fraude. Aonde a fraude é um problema. Entendeu? Aonde o cara fala que é negão, chega de olho azul no Land Rover. Né? Os que mais têm fraude. Então, assim, são os cursos dos ricos. Né? Que é o curso caro, enfim. Esses cursos, você precisa realmente ter uma fiscalização maior. Agora, na pedagogia, você nem preenche as vagas. Como é que não preenche as vagas? Então, assim, são questões que têm que ser pensadas de uma maneira geral. E ainda tem um outro segundo modelo, que é uma discussão epistemológica, uma discussão cosmológica da universidade e do tipo de saber que ela tem. Que aí é o seguinte: a gente vai ficar estudando sempre a Europa, a gente vai ficar sempre atendendo os interesses de uma elite, não é? A engenharia da UERJ vai ficar sempre formando engenheiro para trabalhar em construtora, né? O curso de engenharia da UERJ não vai formar um engenheiro que consiga fazer um tijolo mais barato para construir casas populares, né? A iniciativa júnior do direito, né? Tem que fazer, tem que defender, tem que... Então, assim, a gente precisa
precisa também formar, de certa forma, a coisa da universidade. As cotas na UERJ, elas são hoje regidas, para terminar, pela lei de 2008, que foi renovada em 2018, que votam 5% para outros, que é indígenas, deficientes físicos e filhos de bombeiros e policiais ou agentes de segurança pública mortos em serviço. Né? Essa cota, por exemplo, para filho de bombeiro morto em serviço, ninguém questiona. Eu acho engraçadíssimo isso, né? O racismo brasileiro. Porque eu acho até que, eu não acho, enfim, eu acho até justo. O cara que, pô, perdeu um pai, enfim, vítima aí do Estado, trabalhando, enfim. Mas assim, isso é ação afirmativa para isso? Isso é um grupo social? Ninguém fala sobre isso. Aí o problema vai ser para a cota racial. 20% é para racial e 20% é para a escola pública. É importante dizer que a UERJ, ela começou com cota racial, e é importante dizer o seguinte, uma pessoa falou para mim, porque na UERJ a questão racial é um subproduto da questão econômica, porque todo mundo tem que comprovar a carência. E aí eu falei, isso não é verdade. Uma parte do momento dele está com esse discurso agora, e isso não é verdade. O que acontece? A UERJ, ela dá bolsa para todo mundo que entra pelo sistema de cota. Entendeu? Então, meu irmão, você não pode dar uma bolsa de R$ 500 para chegar lá o negão, filho do Pelé, entendeu? Para ganhar a bolsa. Quando você faz um recorte socioeconômico, e aí que é o equívoco também, se você fizer só o recorte socioeconômico, ele já ia ter um caráter racial. Porque o recorte socioeconômico, muito mais preto e muito mais preto é pobre do que não. Mas nós precisamos falar sobre a questão racial para que seja reivindicada a questão da reparação. Então, na verdade, o recorte socioeconômico é porque é o R da bolsa para todo mundo. Entendeu? O Franco, não é porque faz subproduto. Isso é importante a gente destacar. Porque a ação afirmativa e a cota, ela segue estado por estado, modelo por modelo. Não dá para a gente querer aplicar uma regra para todo mundo, porque depende do vestibular de cada estado. Tem casos esdrúxulos aí, que tem lugar que o cotista só entra no segundo semestre. E ninguém fala, também ninguém reclama. O problema é sempre a fraude, enfim. Tem coisas esdrúxulas aí que nós temos que pensar, enquanto movimento. Gabriel, apesar de toda essa problematização, eu considero a cota um sucesso. Você considera um sucesso? Sim, sim. Os mecanismos de ação afirmativa como processo de inclusão são negócios de outro mundo. Sim, fantástico. As cotas são um sucesso. Eu acho que a gente foi conversando e você já foi respondendo algumas perguntas que eu queria fazer para você. Eu vou situar algumas para você ir pontuando, se caso tenha faltado alguma coisa. Você acha que precisa mudar alguma coisa na política de cota? Quiser pontuar, amarrar direitinho o que você falou já? Tem que mudar muita coisa. Muita coisa precisa melhorar. Entendeu? Mas não na política de cotas. Primeiro, a gente precisa ampliar o acesso. Uhum. O acesso precisa ampliar. Eu sou a favor do fim do vestibular. Né? A universidade é para quem quiser entrar nela. E essa coisa que não tem dinheiro, que não dá, eu ressalto uma coisa, eu falei isso agora outro dia, né? A gente precisa parar com essa ideia de que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O Brasil está, nos últimos 30 anos, entre as 10 maiores economias do mundo. Chegou a estar em quarto. Né? Então, o Brasil, em crise, na suprassumo da crise no Brasil, nós estamos em oitava, sétima economia do mundo. Então, assim, a Universidade Brasileira tinha que ser a sétima maior universidade do mundo. Né? Então, essa coisa que não tem dinheiro, tem que ampliar o acesso e tem que acabar com o vestibular. O vestibular não filtra o melhor. Né? O vestibular não filtra os melhores. Isso é um fato. Né? Porque o vestibular é uma prova que o cara faz uma vez na vida. Teria que a avaliação, todos concordam, qualquer pedagogo que você perguntar, o pessoal vai dizer, avaliação é processo. Todo mundo tem isso hoje. E a gente continua insistindo na provinha. A prova, vestibular, o concurso, etc. Então, assim, você pergunta pro cara, você é a favor do fim do vestibular? Aí ele vai falar, não. Mas, pô, você acha que a avaliação é uma prova ou é um processo? Ele vai falar, é um processo. Enfim. Então, precisa ampliar a vaga. Isso é um detalhe, não é nas cotas. E uma coisa que é importante, Franco, assim, eu posso falar mais sobre o caso da UERJ, porque eu conheço a UERJ. O caso da UERJ é um caso que tem um programa de permanência estudantil muito forte. Todo mundo que entra pelo sistema tem bolsa. Por isso a avaliação socioeconômica. Inclusive, de 2 em 2 anos tem reavaliação socioeconômica.
né? Tem. Tem que O provar. pessoal, você tem que provar que você é pobre o tempo inteiro, né? Que eu fui contra lá atrás, quando a professora Tânia Neto, que não é ela, mas quando instituíram, né? Eu fui contra. Falei, ó, esse negócio de reavaliação socioeconômica, o Derê, que é amigo nosso aqui, negro, pobre, maior do Complexo Alemão, perdeu a bolsa, porque num ano a mãe dele ganhou um bônusinho, passou R$ 50, ele não é mais pobre. Então, assim, isso é uma coisa que eu. Porque é importante, a gente fica sempre caindo no conto, na cantilena, né, de quem é contra o sistema, e respondendo demandas de quem é contra. É. Ah, porque tem que ter isso, porque tem a fraude, porque tem isso. Meu irmão, fraude tem em tudo quanto é lugar. O nego roubou esse país aqui, então tá roubando agora, entendeu? O cara tá fazendo uma fraude num respirador, que é R$ 60, 60 mil, pagando 300 mil, e o problema do Brasil é a cota, com a bolsa de R$ 500. É Ah, verdade. tem uma galera fazendo uns comentários aqui, Franco. A Tainara, né, Mourão, tá falando aí, né? O Lodge falou sobre avaliação e é, falou sobre a questão Tainara, da avaliação da heteroidentificação, né? Que é uma EDA do ano passado, que tá para ser implementada nesse vestibular, que é um tema que a gente vai tratar também. Então, assim, você dois anos reavalia, você tem uma série de coisas, você não perde bolsa. Então, o modelo da UERJ, Franco, é um modelo de sucesso, é um modelo que tem um controle. Algumas pessoas das federais fazem crítica, eu estou dando um curso, eu convido a galera, inclusive, Ações Afirmativas e Políticas Públicas, que é uma turma de iniciação e aperfeiçoamento, que a gente está terminando agora, que a gente discutiu raça, racismo, democracia racial, desigualdade de raça, e agora está discutindo ação afirmativa e cota no mundo e no Brasil, foram 5 módulos, é um curso de aperfeiçoamento, 180 horas de um ano, que a gente está terminando uma turma, vai abrir outra. A gente está discutiu com a professora Elielma, da CAIAC, por exemplo, que tem pesquisa da PROAF, professora da Faculdade de Educação. E assim, o sistema ele atendeu muita gente, o número de fraudes hoje investigado é pequeno. Eu não sei se realmente existe uma questão que o Rui colocou nessa EDA que era importante, que é um mecanismo de combate às fraudes, em que você tem um lugar onde você pode denunciar e tenha todo um caminho para que essas fraudes sejam avaliadas e denunciadas dentro da UERJ. Então, isso foi criado nessa EDA que até eu botei aqui, ó, que é a EDA 27 de 2019. Ela foi aprovada em junho de 2019, que regulamenta a apuração de denúncias contra alunos do sistema de cotas. Ela, inclusive, revoga a EDA 35 dos cotistas. E ele coloca a heteroidentificação, não sabemos ainda como vai ser, é para esse vestibular, mas como a pandemia paralisou e não foi implementado. Mas foi do ano passado. E atribui a heteroidentificação, atribui esse caminho para a denúncia sobre fraudes. Eu acho que isso era uma coisa importante. Eu estou dando esse curso, Franco, e uma galera das federais fala que nas federais houve muita omissão sobre denúncias de fraudes dos casos. Né? Eu não conheço totalmente a realidade das federais. Eu conheço mais a UERJ, conheço um pouco da UNB. A UERJ nunca foi omissa com relação a isso. Né? A UERJ sempre criou e agora está respondendo. É possível, hoje com a rede social, os números crescem. Mas o que a gente tem de números hoje são números que não representam 1% de fraude dentro do que o sistema atendeu. Entendeu? Então, assim, mas tem muita coisa que não apareceu, que não viu, que não foi. Tudo bem. Então vamos fazer um cálculo. Vamos supor que esse número aumente 10 vezes. 10% do sistema vão ser fraudes. Esse número ele justifica a gente criar uma demanda, criar uma banca de heteroidentificação? Não sei. Então, assim, tem que reformar algumas coisas. A gente precisa criar um mecanismo de controle, principalmente, e esse mecanismo ele precisa ser para toda a universidade, mas ele precisa ter um foco, 2 cursos em engenharia, medicina e direito. Não tem jeito. É esse curso onde o pau quebra. Então ele precisa ter um foco aí, ele é nevrálgico. E assim, ação afirmativa não foi uma coisa dada. Liberdade não é dada. Então, se a gente quiser manter a nossa liberdade, quiser manter a nossa luta, o que vai garantir o sistema de cotas é a militância nossa e a nossa denúncia com responsabilidade, aonde tem que ser feito. Né? Isso que vai garantir o sistema. Como foi isso que garantiu? Porque nós militamos, quando nós chegamos na UERJ, talvez a Tainara, o pessoal que hoje está lá, não sabe, as cotas eram 1 ano só. Nós ocupamos lá a reitoria em 2018 para a cota ser os 5 anos. Nós conquistamos um material que não era dado, que ele usava para a UERJ para comprar caminhão, para pagar a conta de luz. Nós conquistamos muita coisa com o movimento. E esse movimento de luta das fraudes aí, eu já estou entrando em outro assunto, né, Franco, mas tem a ver, é um movimento importante que tem que ser feito. Tem que ser feito.
Agora, ele não pode ser um movimento baseado em escracho que não tenha um encaminhamento prático da coisa. A Educafro tem um movimento enorme com relação à denúncia das fraudes, feita com extrema categoria e com um foco em que isso vá ser levado à frente. Né? Porque a questão da autodeclaração, quando o cara preenche uma coisa, ele é outra, e ele bota lá que está previsto em lei, é falsidade ideológica. Cabe nem a universidade, é crime, né, mano? Enfim, É verdade. mas, ô Franco, tem perguntas aí, vamos abrir para a galera dialogar, não sei se você tem mais aí, só porque daqui a pouco deu o horário. Caramba, eu queria fazer uma última e, se der tempo, para a galera dialogar. Eu gravei a do Mexicano e uma da Carol aqui na caixinha. Gabriel, resolve esse imbróglio aí da autodeclaração com a heteroclassificação. Bom, autodeclaração, o Goderi colocou aí, é uma demanda histórica do movimento negro. Eu já falei sobre isso aqui. Né? No Brasil já existiu a heteroidentificação. A heteroidentificação ela existe no Brasil desde sempre. Desde a chegada, conquista dos portugueses. Né? A gente foi dizendo quem era o quê. Até hoje, por exemplo, inclusive a heteroidentificação ela sobre os negros ela era ruim e ela é pior ainda sobre os índios. Né? Os índios, por exemplo, a gente conheceu lá os guaranis e a gente chama a gente chama o índio de índio, que já é um absurdo. Né? A cota é para índios, já é uma questão absurda. E você ainda tem um outro problema. Que se o índio não tiver de cocar, pelado, você acha que não é índio. É o que o brasileiro pensa. Né? Que foi o caso de uma denúncia que teve aí com relação a uma menina pataxó, inclusive, aldeada e tal, que pintou o cabelo e ele falou, os pataxós não são igual aos tupis, guaranis. Aí ele falou, ela não é índia, enfim. A mulher é filha do cacique, viveu aldeada a vida inteira. Né? Mas, enfim. O movimento ataca ela dizendo que ela não é índia. Porque ela não tem o Depois pediram desculpa. Ela não tem o fenótipo... o tipo ideal que se cria em torno do índio. O índio tem que ser caricatural do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente desenha. Claro. E o negro também. Né? Hoje o pessoal fala assim, não, porque não é retinto, não é preto. Bom, historicamente nós propusemos que sejam, né, negros, pretos e pardos, que autodeclaram, a UERJ e nenhuma universidade inventa. O modelo do censo no Brasil é um modelo, a minha dissertação trata sobre a história dos censos no Brasil. Vai falar sobre a ação afirmativa, depois eu passo para quem quiser. Né? Pode entrar em contato. O Brasil ele tem um modelo racial de censo que é uma discussão secular, que passou no movimento negro, que demandou a autodeclaração e que demandou colocar pretos e pardos como comunidade negra, que aí né, como o Abdias do Nascimento falava, as gradações, as tonalidades do homem e da mulher negra no Brasil. O Douglas Belchior fala muito disso. O Douglas Belchior fala, o branco ele se entende como diferente, mas que é branco. Agora o negro, a gente tem que fechar o negro como um tipo só? Só assim? Só exato. O Douglas Belchior fala muito disso. Gabriel. Fala muito. Você quer fechar aqui? Não, é só dizer o seguinte. Então, assim, eu não sou contra a heteroidentificação, não, Franco. Eu não sou contra. Na UERJ eu sou contra. Porque é um caso que eu conheço. E eu vou dizer para você que toda vez que falam sobre fraude, as pessoas surgem com uma solução mágica, que é ter uma banca para aferir as pessoas. Essa solução não é mágica, não resolve. O nego fala que vai ter heteroidentificação, todo mundo cala a boca e acabou. Eu tive uma discussão com a companheira do CAF, mandei uma mensagem lá para o Frei Davi, eles estão a favor, estão defendendo isso, e nós temos que ouvi-los, porque tanto o Frei Davi quanto o Educafro não estão de bobeira, são movimentos nacionais gigantes, então assim, a gente precisa discutir. E divergir ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, o caso da UERJ é um caso muito sintomático, é diferente das federais. Né? Na UNB parece que funciona a heteroidentificação há algum tempo e deu uma ajuda com relação ao combate às fraudes. Então a gente precisa verificar esses casos. O que eu sou contra é tratar a heteroidentificação como algo que é melhor que vai resolver. Tem um estudo do Rafael Osório, do IBGE, que mostra pesquisas que foram feitas sobre o mesmo tema, auto e heteroidentificação. E ambas cometeram erros e acertos parecidos. Inclusive, você pegou uma comunidade com 1000 pessoas. Na heteroidentificação, deu tantos pretos, tantos pardos, tantos pretos. Na auto, deu tanto. E os números foram parecidos, não foram tão discrepantes. Então, são coisas que a gente precisa ver, verificar. Não é uma solução mágica a heteroidentificação. Eu também não estou com a discussão
da Playboyzada que fala heteroidentificação vai criar um tribunal racial. Você é bobeira, o tribunal racial existe no Brasil desde o momento que os portugueses chegaram aqui. Né? Isso já sempre existiu. Né? A heteroidentificação ela não é novidade, ela não vai salvar ninguém e também não vai criar nenhum tribunal racial, porque o tribunal racial existe no Brasil e independe disso. Nós estamos lutando contra eles, inclusive. Mas Isso fala a aí. pergunta, foi mal. Então, o mexicano perguntou lá na frente se existe algum debate para cota em escola privada. Uma vez eu participei de um projeto que até tentar. Eu acho que a escola privada, em alguma medida, dá bolsas para estudantes de periferias, coisa desse tipo. Por exemplo, aquela escola Eleva, eles, a partir de um questionamento do Lázaro Ramos, eles começaram a pensar, Sim. temos que botar. Porque o Lázaro Ramos falou assim: pô, vou pagar R$ 8.000 para meu filho estudar aqui e não vai ter uma criança negra para ele estudar Não junto. vai ter um professor negro? É, tem. O coordenador de educação era um cara negro, muito, muito bom, por sinal. Esqueci o nome dele. Só que nasceu esse questionamento. Aí ele conversou com o Douglas e tal, o Douglas veio falar com a gente. E a gente foi conversar para ver, e eles falaram que ia dar um tanto de bolsas, coisas desse tipo. Acho que já tem alguma iniciativa nesse sentido, mas eu queria ouvir sua resposta. O Tere até botou aqui no comentário, a cota tem um critério socioeconômico. Quem estudou na escola particular e tinha bolsa, e está no critério socioeconômico, tem direito à cota. Dando um exemplo, assim, na UERJ você tem que ter a renda per capita até R$ 1.000 e poucos, era 1.045, agora é 1.100 e pouco, que é a renda da sua família por cabeça. Aí se você tem essa renda per capita até 1.000 e poucos reais, na sua família você está enquadrado no critério socioeconômico. E se você estudou em escola particular com bolsa, etc., é só você comprovar a questão socioeconômica. Então também existe isso, né? Porque critério socioeconômico é um deles, tá? E tem outra pergunta aqui da Carol, que ela perguntou assim: Gabriel, o que você acha que acontece para que não sejam preenchidas 45% das vagas para cotistas? E uma do Mestre Apache, que é: qual a sua opinião desses quebra-quebra na manifestação? O mestre Apache gosta do pau quebrar mesmo. Ele quebra o pau na roda. Valeu, mestre. Um abraço. Carol perguntou, não os 30%. Uma coisa que eu tenho a dizer, Franco, eu acho, por isso que eu tenho medo de a gente criar sempre mais coisa, criar sempre mais questões para responder, sempre coisas que não são. A gente tem que ver o seguinte: quantas fraudes tem ao longo. Quantas fraudes são investigadas? Quantas tem? E ver se justifica você criar mais alguma coisa. Né? A EDA do RUI da UERJ é importante porque ela dá um caminho para a fraude. Denúncia, onde é apurada, aonde vai. Aí você tem cria um mecanismo para isso. E aí você tem números consolidados, a UERJ tem que melhorar os números, inclusive, eu estou discutindo isso com o pró-reitor e outros. Assim, aí você tem isso, aí você avalia se vai mais numa coisa ou outra. Só que quem fez cota, você sabe disso, meu irmão, é documento pra caramba. Você tem que o tempo inteiro dizer que você é pobre, o tempo inteiro dizer que você é preto, um tempo inteiro para você ter pé de esmola, meu irmão. Para estudar numa universidade pública, num país que está entre as 8 economias do mundo. É verdade. Aí daqui 2 anos você fala que é pobre de novo. Aí você precisa dar um documento da mãe. Aí você tem comprovante ou seja, o cara é pobre, mas ele tem que ter tudo como se fosse rico. Ele precisa ter um CEP, ele precisa ter não sei o quê. Ou seja, você não tem. Tem que ter um negócio do pai. Tem um monte de gente que fala: eu não tenho pai. Não sei. Aí você tem que arrumar alguém, aí você tem que fazer um outro documento dizendo que não tem pai. É uma burocracia enorme. Então a gente fica criando coisa e dificultando. Tem muita gente negada pelos critérios da UERJ. Umas com razão e outras não. Então, assim, tem uma desinformação grande, tem uma dificuldade enorme. Né? É um trabalho enorme. A galera tá falando aí, pai ausente. Porra, meu irmão, é um trabalho enorme. E a gente fica criando mais coisa. Aí no final disso, você tem que chegar lá, Franco, numa banca, as pessoas olharem pra tua cara e falar, não. E tem uma questão que é muito difícil. Para os índios isso é grave. Uma questão: quem é que vai querer, meu irmão, ficar nesse papel? A professora Elielma, que é negra, e é importante para dizer, do último tom, negra retinta e tal, foi diretora do CAIAC, falou: eu sou contra.
Falou, eu não vou ficar nesse papel. Um professor e 2 técnicos. Eu falei isso pro Bruno, que é funcionário, ele falou, tá louco, não vou nunca. Se me der dinheiro, eu não vou. Tem até gente que vai querer. E se amanhã ou depois cai na mão dos fascistas, como é que tu resolve essa porra? É. O Né? pessoal não leva em consideração isso. Amanhã ou depois. Enfim, eu só tô dizendo, Franco, que a gente precisa observar com calma. Isso não é coisa de post na internet, tem que ler, tem que muita calma, porque pra gente tudo sempre foi mais difícil. E a pergunta do mestre Apache, que eu acho que já vai acabar a nossa live, mestre, o pau tem que quebrar mesmo. Lá nos Estados Unidos, teve uma manifestação, né? Eu não estou dizendo que eu vá lá para fazer o pau quebrar, não, porque eu acredito em outros termos, mas não critico quem se revoltou, não. Entendeu? Nos Estados Unidos, fizeram uma manifestação com jogadores de futebol, fizeram vídeos, fizeram lives, nada foi atendido. Quando o nego saiu na rua, mestre, e a porrada comeu e deu essa confusão toda, né? O que aconteceu? O município de Minneapolis acabou com a polícia. O prefeito de Nova York tirou dinheiro da polícia e botou em projeto social. Só depois que o pau quebrou. Quando tava lá o jogador de futebol, o Tyson, pedindo pelo amor de Deus. O jogador foi punido. Foi punido. Foi punido. O jogador foi punido. Aí fala assim, não, tem que ser não sei o quê. Aquela jogadora, que melhor do mundo dos Estados Unidos, ela fala isso. Ela fala, eu tenho muita liberdade, eu sou mulher branca, xingo o presidente, saio em revista, faço isso, aquilo. Mas eu sei que isso é porque eu sou branca. O Copernic, esqueço o nome dele, Kendrick Copernic, acho que o nome dele é esse. Ela virou e falou assim, o jogador só ajoelhou. Ele só ajoelhou, ele foi banido. Nenhum clube mais quis contratar ele. Ele foi praticamente. A jogadora é Rapinoe. Aí você olha isso acontecendo, ela fala. Aí o cara vai, mostra no estádio de futebol que isso é errado. E outro ponto: é proibido tu fazer isso da comemoração de um gol. Não pode. É proibido. Então, o jogador que chega, faz o símbolo nazista. Agora, o jogador que levanta a mão, não pode. Dos Panteras Negras, falando de igualdade. Falando de igualdade. Fala isso. Orgulho negro. Só isso. Só pode o orgulho branco. Então, assim, se o pau não quebrasse dos Estados Unidos, não tinham feito nada. Os democratas estão lá, fizeram 8 minutos, não sei o quê, parará. Porque veio o seguinte, irmão, para tentar parar o que está sendo colocado aí. Né? Então, assim, eu sou a favor de construção política e a política não é um evento, é um processo. Né? O Kwame Ture, Trinidad e Tobago, falava isso, sobre consciência, né? Afro-americano. Enfim, Gabriel, eu só... minuto e meio aí, vai. Então, o Kwame Ture falava sobre isso. A consciência e a revolução ela não é um evento, ela é um processo. Né? Então, um processo que está em curso. Né? Essa ação afirmativa ela foi fruto de muita militância histórica. Como o padrão demográfico do censo foi fruto de muita militância. Então, a gente está chegando agora no movimento, a gente precisa olhar quem veio atrás e o que fez, o que acumulou. Para a gente não sair achando que tudo é ruim, que tudo tem que mudar, que tudo a gente precisa ter cuidado. E eu quero dizer o seguinte, ninguém se declara negro porque acha legal, pelo contrário. A maioria do Brasil tenta fugir dessa peste de ser negro. O cara se declara quando ele vê que é uma forma dele acessar a universidade, uma coisa que ele mesmo pagou. Porque quem não entrou na universidade, a maioria da comunidade negra que não entrou é quem paga. Enfim, eu acho que é essa discussão. Agradeço o convite da Utopia e a luta continua. A luta Vidas continua. negras importam. Que pode, hein? Valeu, mestre. Valeu, rapaziada. Valeu, Carol. Valeu todo mundo aí. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu, Gabriel. Beijo. Até a próxima. Marca mais conversa. Salva a live aí. Salva aí. E manda pra nós. Abraço. Beijão.